Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos. E aí, pessoal, tudo bem com você? Hoje a gente vai para a nossa aula de número 22, a aula que a gente vai estudar o Instituto da Prestação de Serviço e da Empreitada. Isso mesmo, a gente vai ver dois contratos em espécie hoje. A gente vai ver dois pontos que, na verdade, vocês vão perceber que tem muitos pontos em comuns que, na verdade, eles se distinguem em poucos momentos. E nós iremos verificar essas figuras, essa figura tanto da prestação de serviço quanto do contrato de empreitada. Os contratos de prestação de serviço e empreitada, eles estão tipificados no nosso Código Civil. E se a gente... Peraí, vamos parar? Se você não pegou o seu Vademecum, vai lá, pausa o vídeo e vai lá pegar o seu Vademecum para a gente já iniciar a nossa aula, marcando os pontos relevantes e utilizando a nossa canetinha aí, a canetinha especial que tu tem, que tu comprou lá no início do ano. Vamos lá. Presumo que você já tenha pego o seu Vademecum, caso você não esteja com ele, e eu gostaria que vocês verificassem aí o contrato de empreitada, assim como o contrato de prestação de serviço, ele está lá tipificado no nosso Código de Processo Civil. E vamos utilizar a sequência que o Código de Processo Civil tem aplicado, é o que a gente está utilizando na nossa aula. Se vocês forem analisar, a partir do artigo 596 a 626, vocês vão ver que tem esses dispositivos legais. E ganharam até mesmo um tanto quanto relevância, até mesmo com base na emenda constitucional de número 45 de 2004, mas que ainda é discutido no nosso ordenamento jurídico, porque foi instituída uma reforma no judiciário com base nessa emenda constitucional. Por isso, o objeto desse capítulo, o que a gente vai falar hoje, da nossa aula de hoje, ele vai ser até mesmo com a grande utilidade pública por conta dessa reforma do nosso Poder Judiciário. E até mesmo com base nisso, o que é discutido é a respeito deste objeto, dessa utilidade para mesmo para a prática trabalhista. Não sei se tem aí algum aluno que gosta da parte trabalhista, e se tiver, preste muita atenção na aula de hoje, porque vários apontamentos você vai utilizar também, porque há uma repercussão na seara trabalhista. Beleza? E o que a gente pode verificar a respeito dessa repercussão é até mesmo com um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 114, no seu inciso 1º, que lá a gente verifica que é de competência da Justiça do Trabalho para apreciar as ações oriundas dessa relação de trabalho, abrangidas pelos entes públicos externos e da administração pública direta e indireta. Aí você contempla a União, os estados, o Distrito Federal e até mesmo os municípios. E boa parte dessa doutrina que defende, que justifica essa questão dessa aplicação ampla dessa emenda constitucional, que gerou uma repercussão e uma reforma no nosso judiciário, ele abrange até mesmo os pontos de contrato de prestação de serviço empreitada, em que uma parte negocial exerce uma atividade laborativa de forma individual. Importante também a gente pontuar nesse momento que, antes da gente adentrar mesmo no estudo desse âmbito jurisprudencial, que é uma questão que vem sendo discutida, que é esta a respeito da relação do cliente com o advogado, se ele contempla, se ele entra nessa questão também de prestação de serviço e de empreitada. E a gente vai iniciar o estudo de hoje, como eu falei, são dois institutos. A gente vai iniciar pelo Instituto da Prestação de Serviço, o contrato em espécie de prestação de serviço. Bom, eu vou iniciar, na verdade, falando a respeito da questão conceitual. Eu acredito que não haja muita dificuldade, porque é um contrato que a gente verifica com uma certa rotina no nosso cotidiano. Muita gente que nem é do direito já deve ter ouvido falar desse contrato de prestação de serviço, até mesmo já deve saber alguns apontamentos, mas o que eu posso destacar para vocês aqui, deixar até mesmo solidificado para a gente utilizar como uma base para os demais pontos específicos e especiais que a gente vai tratar hoje,
é que é um contrato de serviço, um contrato de prestação de serviço, que é um negócio jurídico, pelo meio das quais as partes, que são chamadas de prestador, se obriga a realizar uma atividade em benefício de outra. Essa pessoa que recebe, essa parte que recebe essa prestação, é a chamada tomadora. E como contrapartida, ela utiliza essa contraprestação mediante uma remuneração. Quanto a essa questão de cobertura, de possibilidade para contratação, eu trago para vocês aqui um importante dispositivo legal. A gente já vai adentrar então no Código Civil propriamente dito, e eu vou trazer para vocês um ponto bem interessante. Mas antes disso, a respeito dessa cobertura, dessa abrangência do contrato de prestação, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é o seguinte: vocês acreditam que o contrato de prestação de serviço ele contempla os serviços advocatícios? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: vocês acreditam que o contrato de prestação de serviço pode ter como objeto matar alguém? É o chamado matador de aluguel, enfim, tem vários nomes. Ele pode ser objeto de um contrato de prestação de serviço? E outro, o contrato de prestação de serviço ele pode envolver produtos ilícitos, tal como eu coloquei aqui Pablo Escobar, pode envolver tráfico de drogas, enfim, qualquer outros desses produtos ilícitos. Bom, algum de vocês devem estar pensando que evidentemente que não, já para o advogado já deve ter colocado um ponto de interrogação, porque alguns de vocês devem ter lembrado da escada pontiana. Mas e quanto ao nosso Código Civil? Como que ele encara essas perguntas? Que eu vou trazer agora para vocês um dispositivo que certamente vocês vão conseguir responder todas essas perguntas que eu trouxe anteriormente. E o dispositivo que eu trago para vocês é o dispositivo do artigo 594. Por favor, marquem esse primeiro aí artigo no código de vocês, no vademecum de vocês, que é um artigo bem interessante, bem importante a respeito do contrato de prestação de serviço, e tem a seguinte redação: toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição. Pois é, o que a gente verifica aqui é que ele trata como a abrangência, como a questão da amplitude do contrato de prestação de serviço, todo aquele serviço ou todo aquele trabalho que é lícito. E pode ter como objeto a questão da materialidade ou até mesmo da imaterialidade. E um outro ponto que merece destaque inicial a respeito dessa questão de possibilidade, quer dizer, dessa questão de necessidade de contrato de prestação de serviço, deve ser desenvolvido de forma autônoma, visando a obtenção de determinado resultado, não sendo modalidade negocial ideal para a relação jurídica empregatícia, onde a gente verifica aquela questão de trabalho subordinado. Isso daí não é a questão de prestação de serviço, isso é de uma outra natureza contratual. Ou até mesmo aquela questão de relação de trabalho autônomo. Não há essa questão de subordinação, não há essa questão de natureza jurídica empregatícia. E eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, porque esse é um ponto que gera algumas dúvidas, geram alguns equívocos também. E por favor, eu espero que isso realmente tenha ficado bem solidificado para vocês. E se por acaso não ficou, eu peço que vocês coloquem a dúvida aqui nos comentários. Vocês podem me procurar também através do meu WhatsApp, através do WhatsApp privado, do nosso grupo. Se por acaso você ainda não está no grupo, você está perdendo tempo, me peça, por favor, o link, que eu vou te enviar um link para você entrar no nosso grupo. E tem também, você pode tirar a dúvida comigo através do e-mail. Toda a aula que eu faço lançamento, eu lanço tanto lá no WhatsApp, quanto eu lanço no Moodle, e quanto eu lanço também através do e-mail que vocês são cadastrados na FACAP. Se por acaso você não está recebendo e-mail, tem algo errado aí.
ou o seu cadastro está errado lá na FACAP, ou o e-mail que você forneceu é um e-mail que você não utiliza mais. Eu acho que seria interessante você atualizar esse e-mail junto à FACAP, beleza? E se for o caso, me informa também para mim já corrigir aqui na minha lista. E o outro ponto que eu trago para vocês, para a gente discutir agora, é a respeito do artigo 601. Tá aí mais um artigo para vocês fazerem a marcação no vade-mecum de vocês, deixar ele bem pintado com os pontos mais relevantes e importantes. No artigo 601 tem a seguinte redação: não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Pronto, a gente já viu a respeito dessa questão do objeto contratual, que ele tem que ser algo lícito, material ou imaterial. E agora a gente encontra essa questão de certeza e até mesmo de determinabilidade. A lógica, portanto, é que essa prestação de fazeres seja estabelecida através de algo que seja, como o próprio dispositivo legal diz, algo que seja certo e determinado. Todavia, a gente encontra algumas exceções, porque é possível estabelecer um contrato de prestação de serviço sem uma determinação específica. Isso, porém, não quer dizer que essa contratação ela é genérica ou até mesmo ilimitada, mas sim que ela encontra uma delimitação dessas características inerentes à sua condição. E um bom exemplo disso é o contrato que você faz. Isso mesmo, que você faz. Eu espero que na verdade seja com uma pouca frequência, que é o contrato que você faz quando você vai ao médico. Pensando como pessoa física, que você indo como médico, aquele médico que é contratado direto e pessoalmente para cuidar da saúde de alguém. Você não pode esperar que quando você paga esse valor de consulta, quando você estabelece com o juiz com o médico aquela relação de prestação de serviço, você não espera ali que seja incluído todo o acompanhamento. Se você for, por exemplo, para o nutricionista, que seja recomendado também que você não espera que isso venha também a questão das compras, do que você vai ter que vir a comprar, a indicação de uma, agora no nosso período de pandemia, uma indicação de uma vestimenta correta, de uma máscara, do álcool em gel, enfim, de tudo que você tem que utilizar. Isso não é esperado. O que é esperado ali é apenas algo que a princípio pode vir a ser indeterminado, mas que depois da consulta, depois de ser verificado qual é a sua doença, qual é o seu ponto que você precisa melhorar a sua parte da saúde, que aí sim você consegue determinar com exatidão o que vem a ser. E a respeito dessa questão de independência de normas, também é um outro ponto que é extremamente relevante. É um ponto que gera bastante discussão e ela é expressado até mesmo por um dispositivo legal. E eu trago para vocês agora para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. O artigo 593 diz o seguinte: a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á por disposições desse capítulo. Bom, e a respeito desse dispositivo, é interessante a gente observar essa questão de vinculação, de independência dessas normas, seja uma norma especial, seja uma norma que trate de uma lei trabalhista. Então, é basicamente que esse contrato de prestação de serviço ele vai ser dispositivo caso não venha a ter nenhuma desses outros pontos trabalhados, né? E eu queria trabalhar agora com vocês, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito da natureza jurídica e trazer algumas características do contrato de prestação de serviço. Primeiro é que o contrato de prestação de serviço ele é típico e nominado, sinalagmático, oneroso, consensual, comutativo e informal e não solene. E aí, quem é que pegou esses conceitos? Quem é que logo de cara, só de eu falar, já conseguiu compreender todas essas características que eu trouxe aqui para vocês?
Se por acaso você não foi essa pessoa, eu peço que vocês voltem ali para a aula que a gente tratou de classificação, dê mais uma lida, porque todos esses conceitos foram explicados lá. E de forma bem rápida, eu posso falar que sinalagmático, pois as partes desse tipo contratual, elas são credores e devedoras entre si. E o prestador, por exemplo, o prestador, ele é credor da remuneração e devedor do serviço, ao passo que o tomador, ele é o credor do serviço e devedor dessa remuneração. Beleza? Ficou bem configurado para vocês essa questão do sinalagma? E também ele é oneroso, pois é possível constatar que há um sacrifício patrimonial. Lembra que a gente falou dessa questão de sacrifício patrimonial, redução patrimonial? Então, a gente verifica isso com exatidão. E a gente verifica com exatidão e a gente vê que existem várias denominações quando a gente está diante do contrato de prestação de serviço. Pode ser fixado através de um preço, que é o mais comum, mas também há disposições que faz ao que se chama, a terminologia é salário civil. Isso mesmo, não achem estranho, salário civil é essa remuneração, esse sacrifício patrimonial quando a gente está diante de um contrato de prestação de serviço. E ele também é consensual por conta do aperfeiçoamento dessa manifestação de vontade das partes, e que é talvez um dos pontos mais importantes quando a gente está diante do contrato. Ele é comutativo em virtude de que as partes já sabem quais serão o objeto do negócio, ou seja, de que o tomador e o prestador já sabem de antemão quais são as suas prestações, quais serão as suas obrigações, quais serão os seus direitos, quais serão os seus deveres. E a respeito, por fim, dessa questão de informal e não solene, não sendo exigida sequer qualquer forma prescrita em lei, qualquer forma prescrita de formalização. Então, não há essa questão de formalidade quanto a dever de escritura pública. Um outro ponto também que merece destaque é a respeito dessa questão de retribuição. E novamente eu trago um dispositivo para você. Hoje a gente vai tratar de bastante dispositivo. Como vocês viram no início da aula, quando eu falei, existem vários artigos a respeito desses pontos. E são artigos importantes, cada um com uma regra bem determinada. Então, diante disso, eu vou trazer uma série de pontos relevantes aqui para vocês, pontos importantes. E o artigo que eu trago para vocês agora, a respeito dessa questão de retribuição, é o artigo 599. E no artigo 599 a gente tem a seguinte redação: não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. E no parágrafo único a gente vê como que se dá esses avisos. E isso é muito importante, esses avisos. Dar-se-á o aviso, inciso 1º, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Inciso 2º, com antecedência de 4 dias, se o salário se estiver ajustado por semana ou quinzena, ou na véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. E a respeito disso, pode até puxar um novo ponto que eu vou trazer logo em seguida, que é a respeito da duração. E a duração, a gente pode se socorrer do artigo 598, que diz o seguinte: a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos. Prestem atenção nisso, 4 anos é o prazo máximo que o artigo 598 ele fixa para a convenção da prestação de serviço. Embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta ou se destina à execução certa e determinada de obra. Não, neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á
por findo o contrato, ainda que se não tenha concluído a obra. Bom, e a respeito disso, é importante a gente discutir um pouquinho mais a respeito desse ponto para não gerar eventuais equívocos. Assim, em referência a essa concepção de conservação do contrato, a análise de um pacto pode vir a ser um pacto superior, um prazo superior, que não deverá importar uma eventual nulidade dessa avença, mas apenas em uma cláusula, readequando esse limite legal que é convencionado aqui, que a gente acabou de fazer a leitura. A limitação, aí pode ser que vocês perguntem, então, por que foi limitado? Bom, essa limitação ela tem por finalidade evitar a celebração de pactos, de negócios jurídicos que sejam longos demais, que tenha o contrato de prestação de serviço ele tem que ter esse ânimo de ser definitivo, no aspecto de ter um prazo bem definido, que não faça com que essas partes sejam eternamente vinculadas a esse contrato de prestação de serviço, que ela seja acorrentada a esse pacto e que ela não consiga se desvencilhar. E o que se prevê com esse artigo é justamente isso, é criar uma delimitação temporal, não que isso possa não ser renovado ou que possa ser prorrogado por um prazo maior, mas o que se faz é ter esses blocos de contrato de prestação. E para a gente finalizar o nosso estudo do contrato de prestação de serviço, eu trago para vocês agora, evidentemente, a questão da extinção, como que se dá a questão da extinção. Bom, e eu trago para vocês o artigo 607, que tem a seguinte redação: o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante prévio aviso, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação do contrato motivado por força maior. Bom, eu acredito que o artigo ele é bem claro, ele é bem objetivo e bem simples da gente conseguir entender. Não há nenhum ponto que mereça uma atenção maior, uma discussão maior, mas eu torno a dizer, eventuais dúvidas, vocês podem vir falar comigo que a gente vai dirimir da melhor forma possível. Combinado? Vamos agora para a nossa segunda parte da nossa aula, que é o contrato de empreitada. E eu trago para vocês um excelente doutrinador, que é o Flávio Tartucci, que ele vai nos dar esse norte inicial a respeito do contrato de empreitada. Flávio Tartucci diz o seguinte: o contrato de empreitada sempre foi conceituado como uma forma especial ou espécie de prestação de serviço. Por meio desse negócio jurídico, uma das partes, empreiteiro ou o prestador, obriga-se a fazer ou a mandar fazer determinada obra mediante uma determinada remuneração a favor de outrem, que é o dono da obra ou o tomador. Mesmo sendo espécie de prestação de serviço, com este contrato empreitada não se confunde, principalmente quanto aos efeitos, conforme poderá ser percebido a partir de então, lá na obra de Flávio Tartucci, quem poder ler a parte que ele trata de empreitada, ele trata com uma grande propriedade, tendo em vista que ele tem até muitas causas nessa área, essa questão de construção civil, essa questão de empreitada, e ele é uma pessoa bem recomendada para que você possa fazer um estudo do contrato de empreitada. E de acordo com o artigo 610, está aí um novo artigo para que vocês possam estudar, para que vocês possam marcar no vademecum de vocês, há 3 modalidades de contrato de empreitada. A primeira é a sob administração, empreitada sobre administração. Segunda, empreitada de mão de obra ou de lavor. E terceira, mista ou de lavoura e materiais. Bom, eu vou detalhar cada uma dessas empreitadas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre elas.
A primeira delas, que é a empreitada sob administração, é aquela em que o empreiteiro ele apenas administra as pessoas contratadas pelo dono da obra, que também fornece os materiais. Já a segunda modalidade, o segundo ponto, é a empreitada de mão de obra ou de lavor, é aquela em que o empreiteiro ele fornece a mão de obra. Ele contrata as pessoas que virão realizar a obra. E os materiais, contudo, são fornecidos pelo dono da obra. Tá bom? Já o terceiro, que é a teoria mista, é aquela em que o empreiteiro ele fornece tanto a mão de obra quanto os materiais, comprometendo-se a executar a obra por inteiro. Ele vai ali dar tanto a questão da mão de obra quanto aqueles materiais, tudo evidentemente que foi através do princípio, até mesmo do princípio das vontades, da autonomia da vontade das partes, foi tudo acordado, foi tudo respeitado, e nesse contrato de empreitada foi indicado quais são os materiais, qual é a qualidade dos materiais, tudo é muito bem especificado, qual é o tipo de material, quais são as cores, enfim, tudo é bem especificado. E nesse caso, o empreiteiro ele assume uma obrigação de resultado quanto ao dono da obra. E no parágrafo 1º desse artigo que eu citei para vocês, do artigo 610, lá diz exatamente isso, diz que a obrigação de fornecer materiais não pode ser presumida, que deve se resultar de lei ou de vontade das partes. E é exatamente esse ponto que eu acabei de comentar com vocês. Isso tudo tem que estar muito bem estipulado no contrato. Então, só recapitulando, a empreitada sob administração é aquela em que o empreiteiro ele apenas administra as pessoas, ele vai gerir essa mão de obra, tá bom? Que foi fornecida e contratada pelo próprio dono da obra. Ele contratou tanto a mão de obra quanto os materiais que vão ser utilizados na obra. Já a empreitada de mão de obra é aquela que o empreiteiro ele fornece a mão de obra. A empreitada de labor ele fornece o material, certo? E essa mista é, na verdade, o resultado dessas duas. Tanto ele faz a contratação, a administração da mão de obra, quanto ele também fornece os materiais que são necessários para a utilização nessa empreitada, nessa obra. E no que concerne a natureza jurídica deste negócio jurídico, trata-se de um contrato que ele é sinalagmático, oneroso, comutativo, consensual e informal. Bom, eu acabei de falar sobre esses conceitos classificatórios, falei que quem ainda não está dominando esses conceitos, é bom voltar lá para a aula da classificação dos contratos, que vai conseguir absorver todos esses conhecimentos que eu tratei lá. E se existe alguma dúvida a respeito disso, por favor, pessoal, me acionem. Pode ser aqui através do YouTube, pode ser ali no WhatsApp, que a gente já tem um contato mais próximo, mais facilitado, e também através do e-mail ou no próprio Moodle, que eu lanço lá no Moodle o tópico do fórum em todas as aulas, tá bom? E eu queria agora tratar com vocês, já que a gente já viu a questão introdutória, já viu a questão dos conceitos, da natureza jurídica, vamos adentrar agora em algumas regras específicas da natureza do contrato de empreitada, beleza? Vamos lá. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: a vinculação em relação à pessoalidade nessa contratação, esse contrato de empreitada, ele é pessoal, ele é personalíssimo. E aí, o que vocês acham? Pensem aí enquanto eu vou beber minha água aqui. Bom, em relação à pessoa do contratante na empreitada, em geral, o que interessa é a realização da obra em si. Não há esse impedimento para uma subcontratação, que é o chamado pelo mercado de subempreitada,
salvo se lá no contrato, se lá no pacto, se lá na manifestação das vontades houve uma estipulação em sentido contrário. Digamos que você quer que apenas aquele empreiteiro ele realize a sua obra, apenas aquele mestre de obra realize, você está indicando quem é a pessoa que você quer que cumpra esse contrato. Então, aí sim existe esse caráter, você empregou essa classificação de pessoalidade. Mas fora isso, a regra geral é que é um contrato impessoal, podendo inclusive ser celebrado em função da pessoa do contratante, que vai tornar um elemento causal. O que você contrata nesse elemento, na verdade, é a realização da empreitada propriamente dita. Tá bom? Por isso que a gente verifica tanto essa figura da subempreitada, que é quando você contrata uma empresa de renome e essa empresa de renome faz uma subcontratação de uma empresa menor. E o ponto que eu trago aqui para vocês agora é o seguinte, eu queria discutir um pouco com vocês se essa contratação ela pode ter um prazo indeterminado. Pode parecer um tanto quanto absurdo essa colocação que eu coloco, mas na realidade não é. A gente vê no mercado alguns contratos de empreitada ser fixado com prazo indeterminado e também a gente verifica inclusive alguns doutrinadores que defendem isso. Essa é uma discussão doutrinária porque, como eu disse, há alguns doutrinadores que defendem que o objeto do contrato é a empreitada e que, em razão disso, não deve ser fixado um prazo, porque o que você quer ali é que seja realizada determinada obra e pronto. Mas o que eu quero passar para vocês é o posicionamento majoritário, que inclusive é um posicionamento que eu humildemente compartilho, que é o seguinte: o contrato de empreitada ele é celebrado com um contrato de duração, que também a gente pode dizer que é um contrato de trato sucessivo, de execução continuada ou de débito permanente, que e que deve ter um emprego, deve ter uma cláusula de uma limitação temporal determinada. Não faz sentido em função do objeto da empreitada, que sempre é essa obra, esse trabalho determinado, essa contratação com uma duração indeterminada. Uma vez que toda realização de obra, de trabalho, ele deve ter um prazo determinado, ele deve ter um lapso temporal a ser realizado. E o que eu estou dizendo aqui eu não quero que vocês se confundam com imprescindibilidade de um termo final determinado com a obrigatoriedade de uma data, pois a certeza do termo é que há essa esperada ocorrência e não necessariamente quanto ao dia, tá bom? Ficou claro isso para vocês? Se não ficou, pode me procurar que eu vou ter uma satisfação de discutir, porque esse é um tema que eu gosto de discutir bastante. Eu já encarei alguns processos em relação a isso e foi bem interessante a discussão. E é claro também, pessoal, meus queridos alunos, eu queria deixar claro aqui para vocês que nada impede que essa autonomia de vontade estabeleça um prazo específico para essa realização de obra. E quando há que é inclusive o mais comum, né? E quando há esse estabelecimento desse prazo específico, que é caracterizado se houver essa ultrapassagem, se houver esse cometimento desse prazo e ainda a obra não tiver sido entregue, aí haverá a caracterização do inadimplemento. E isso é extremamente comprovado até mesmo pelo advento do tempo que ficou estabelecido lá no contrato de empreitada. E o que eu trago para vocês agora é o artigo 611, que é um artigo bem interessante e que tem a seguinte redação: quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não tiver em mora de receber, mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Quanto a esse dispositivo legal, trata-se de uma norma geral privada em vigor, que
na hipótese desse empreiteiro fornecer os materiais, esses riscos vão ficar com ele até o momento dessa entrega de obra. Mas se o dono dessa obra estiver com atraso nesse recebimento, aí sim essa responsabilidade vai ser invertida por conta do dono da obra, que ele está com esse atraso, aí sim essa conta vai correr ao risco dele. E em complemento, eu trago para vocês agora o artigo 616, que diz que se o empreiteiro só forneceu a mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Bom, eu acrescento que essa responsabilidade do empreiteiro em relação ao dono de obra, conforme determina o artigo 617 do nosso Código Civil em vigor, que o empreiteiro ele é obrigado a pagar esse material que recebeu, se por imperícia ou até mesmo por negligência ele inutilizou. Ou seja, no artigo 617, ele traz uma responsabilização mediante uma culpa, pela menção da imperícia e até mesmo da negligência. Então, é importante a gente observar isso e, evidentemente, que isso deve ser comprovado nos autos caso ocorra esse tipo de situação. Agora, eu queria conversar com vocês sobre uma parte interessante, sobre uma parte boa, que é a respeito do preço. Afinal, se essa empreitada é um contrato em que um dos contratantes se obriga, sem essa subordinação ou dependência, a realizar um certo trabalho pelo outro, essa atividade, evidentemente, tem que ter uma retribuição. E lá no artigo 614, a gente vê que se a obra constar de partes distintas, ou se for da natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou, segundo as partes em que se dividir, poderão exigir o pagamento na proporção da obra executada. E lá no parágrafo 1º, a gente vê: tudo o que se pagou presume-se verificado. Parágrafo 2º, o que se mediu presume-se verificado se em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono de obra ou por quem estiver incumbido de sua fiscalização. E esse artigo ele é bem importante, ele é um tanto quanto complexo, ele requer um pouco mais de atenção, até mesmo de uma leitura repetida, porque ele disciplina a questão do pagamento. Se ele for possível ser verificado que há em partes distintas, então deve ser feita essa contraprestação na medida do que foi realizado. E quando você realiza, e eu faço essa ressalva, eu chamo atenção para esse parágrafo 1º, que quando se faz o pagamento, você presume que foi verificada e aprovada essa parte da obra. Então, isso é muito importante, isso gera uma repercussão muito grande. Tem que ser tomado muito cuidado a respeito dessa questão de pagamento, se não houver sido realizado esta verificação. E até mesmo de ato contínuo a respeito desse ponto que eu estou falando com vocês, eu queria conversar um pouco sobre um ponto que gera também bastante problema, que é a respeito da questão da garantia. E lá no artigo 618, a gente vê: nos contratos de empreitada de edifícios ou de construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos. 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. E no parágrafo único, a gente vê que decairá do direito assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes
ao aparecimento do vício de defeito. Bom, a gente tem esse prazo de 5 anos. Prazo este, pelo menos ao meu ver, é um prazo extremamente razoável para que seja atestado que se a edificação que foi feita pelo empreiteiro, ela é sólida e segura, como diz o artigo, solidez e segurança do trabalho. E 5 anos é um prazo bem razoável para que ele faça isso. E o que gera um tanto quanto polêmica também é a respeito desse parágrafo único, porque no parágrafo único a gente verifica um prazo que é um prazo decadencial, que se refere única e exclusivamente a respeito do exercício desse direito de garantia, que trata-se de um prazo para ajuizamento da postulação decorrente de uma ação, seja ela a ação redibitória ou a ação quanti minores, que diverge até mesmo dessa regra geral que a gente encontra no nosso Código Civil, lá no artigo 445. E para avançar agora, meus queridos alunos, nós vimos que o contrato de empreitada ele é uma atividade contratada que não se esgota em um único ato. Ela caracteriza por ser um pacto de trato sucessivo na sua prestação. Entretanto, quando iniciada a obra e em determinadas situações, pode ocorrer a eventual suspensão desta execução, e que é inclusive um ato que é bem comum, a gente verifica bastante a suspensão da empreitada. E para isso, o nosso Código Civil ele teve uma preocupação. Primeiro, em determinar que o dono da obra pode suspender, desde que pague a esse empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, nos termos do artigo 623 e também na mesma linha o artigo 625, ele trata algumas possibilidades para essa eventual suspensão da obra pelo empreiteiro. E eu destaco isso para vocês agora. E lá no artigo 625, a gente vê: poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. 2. Quando, no decorrer do serviço, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observado os preços. E o terceiro diz: se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. Bom, é uma discussão relevante que a gente tem, inclusive, a respeito desse artigo, é que em tais situações em geral, ela não simplesmente vai resultar na suspensão do contrato. Se a gente parar para observar, muitos dos pontos que foram trazidos pelo esse artigo, ele admite até mesmo uma própria extinção do contrato. Razão pela qual não consideramos essa referência de suspensão. Eu peço que quando vocês realizarem essa leitura, que vocês passem a refazer também, quando for aplicar um caso concreto, que vocês passam a analisar se é eventualmente uma causa de suspensão ou uma causa de extinção desse contrato. Porque a depender dessa gravidade, ele não vai simplesmente suspender. Vai, em muitos dos casos, impactar no sentido de extinguir esse processo propriamente dito. E a respeito dessa questão de extinção, eu já puxo para o nosso último tópico, que é o seguinte: a causa ordinária da extinção do contrato de empreitada é pela consumação de sua finalidade, que é
a execução da empreitada que foi contratada. Mas também podem ocorrer outros dois tipos, e eu isolei para vocês aqui. O primeiro deles é a morte do empreiteiro, que há uma tipificação que é o artigo 626, e a segunda é a resilição unilateral, que tem também uma tipificação, na verdade duas, que é o artigo 623 e 624 do nosso Código Civil. E bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. A gente tratou de um ponto que eu concordo com vocês, é um tanto quanto cansativo. São muitos artigos, são muitas regras específicas, de forma, eu também nem tenho a pretensão disso, de exaurir todo o conteúdo. Mas o que eu destaquei para vocês aqui foram as causas, os tópicos relevantes, as discussões doutrinárias que nós temos no momento, alguns pontos solidificados, alguns pontos ainda que cabem um certo debate, uma certa reflexão. E na nossa próxima aula, na nossa aula de número 23, nós iremos verificar o contrato em espécie do empréstimo, do mútuo comodato, e também veremos o contrato em espécie de depósito. Beleza? Bom, pessoal, até a próxima aula remota, que vocês tenham uma boa semana, uma semana produtiva, uma semana que a gente colha boas notícias a cada vez mais. Vamos em frente e até a próxima.